Bom, na semana passada a gente não teve aula, né? Teve um problema aí global de instabilidade do Microsoft Teams. Então, as aulas foram suspensas. Eu enviei lá no, no Classroom, né, essa mensagem e espero que tenha rapidamente chegado a todos aí. Com isso, a prova que seria hoje foi adiada para o dia 19. E no final da aula eu falo como que vai ser a prova. Mas semana que vem não vai ser prova porque é feriado, né? 12 de outubro. Okay? O Luiz Felipe colocou aí o link para o Vevox, né? Que é esse aplicativo aí para responder as perguntas no final da aula. Okay? Lembrando que meu e-mail, gustavosimão.com.br, qualquer dúvida que os senhores tenham aí, é só mandar um e-mail que eu respondo. O material, né? Todo o material está lá no Classroom com esse código, todas as apresentações e as aulas que eu vou gravando são colocadas lá também. E o material não está autorizado a ser divulgado, né? Todo o PDF que tem lá, que fui eu que fiz, então não é para colocar em passeio direto, etc. Na aula anterior, a gente falou da geometria das ferramentas de corte e dos ângulos, né, que compõem a geometria da ferramenta. E aí a gente identificou todos os elementos que compõem a ferramenta monocortante, os planos, superfícies, arestas e os ângulos definidos entre esses elementos. Na aula de hoje a gente vai terminar o capítulo 2, né, que é pastilhas positivas, negativas e neutras, e falar do capítulo 3, mecanismo de formação do cavaco e formas do cavaco. Então, o objetivo do capítulo 3 é entender o grau de recalque, conhecer os tipos e formas de cavaco, os tipos de quebra-cavaco e aprender os cuidados de armazenagem e preservação do meio ambiente, extremamente importante para a sociedade, né? Então, com relação à escolha da geometria da ferramenta, quais são os fatores que vão influenciar a escolha? Material da ferramenta, material da peça. Então, o material da ferramenta é se a ferramenta é de aço rápido, de metal duro, de cerâmica, cermete. Material da peça, se é aço baixo carbono, aço com elemento de liga, se é não metal, né, se é um bronze, enfim. Condições de corte, se é um corte interrompido ou um corte não rígido. Tipo de operação, se é um faceamento, se é um sangramento, se é um desbaste, se é um acabamento. Geometria da peça. E, com isso, você define algumas condições dos ângulos que compõem a ferramenta, que, basicamente, quando você está efetuando um desbaste, você precisa de uma ferramenta com uma rigidez maior, que resista aos esforços a que ela está submetida. Com isso, você aumenta ângulo de saída, aumenta ângulo de folga, aumenta ângulo de posição. Se a ferramenta é para acabamento, você vai ter uma ferramenta mais esbelta, uma ferramenta que te propicie uma menor rugosidade superficial. Então, com isso, você tem uma ferramenta que resiste a esforços menores, né? Mas ela não vai ser submetida a esforços muito grandes, que é o caso do acabamento. A profundidade de corte não é tão grande. Então, com isso, você tem uma ferramenta menos resistente, mas que vai ter uma solicitação menor também. E aí entra o conceito de ferramenta, né? Pastilha positiva, neutra ou negativa. Então, a ferramenta positiva é quando uma ferramenta tem um ângulo de saída, que é um ângulo gama, positivo. Isso aumenta a capacidade de penetração e diminuição da resistência de deslizamento, proporcionando
pela força de corte. A ferramenta negativa, ela tem um ângulo de saída negativo, reduz a capacidade de penetração e aumenta a resistência de desalinhamento proporcionado pela força de corte. E a ferramenta neutra é com ângulo de saída nulo, o ângulo de saída é igual a zero, gama igual a zero. E tem uma capacidade de penetração média. Vou pedir para ninguém mutar o meu telefone, tá bom? O meu telefone, o meu microfone, tá bom? Porque se alguém mutar o meu microfone, não adianta nada. Então, é uma ferramenta intermediária entre a positiva e a negativa. E esse ângulo está diretamente relacionado com o trabalho de dobramento do cavaco. Então, por exemplo, uma ferramenta bastante positiva, que é esse caso aqui, com um ângulo de saída de 30 graus. Estão me ouvindo aí? Positivo, né? Sim. Tá. Agora sim, professor. Esse ângulo de saída aqui, bastante positivo, a 30 graus, ele não tem tanto trabalho de dobramento do cavaco, né? Então, isso daqui é para materiais mais frágeis, materiais que têm uma dureza relativamente alta. Esse daqui, à medida que você vai aumentando, a ferramenta vai deixando de ser positiva, né? E vai se tornando neutra ou negativa, observe como o dobramento sobre o cavaco é muito maior. Então, materiais dúteis já pedem uma ferramenta negativa, com ângulo de saída negativo, né, uma pastilha negativa, para que o cavaco seja forçado a ser dobrado e, com isso, ele quebre, né, para facilitar a remoção do cavaco. Então, você vai aumentar, vai reduzir, né, o ângulo de saída, né, vai tornar o ângulo de saída neutro para que você dobre mais o cavaco. Ok? Professor, bom, oi. Isso aí teria uma relação com o acabamento? Tem relação com o acabamento, porque se você utilizar num material frágil, um material com alta dureza, uma ferramenta muito negativa, o cavaco ele vai ser arrancado aqui e vai causar um acabamento pior do que a ferramenta positiva. Da mesma forma que o contrário, uma ferramenta positiva aqui, o cavaco não vai sair, não vai quebrar. Você vai ter um cavaco muito longo e isso é maléfico para o acabamento superficial também. Bom, agora iniciando aqui a unidade 3, mecanismo de formação do cavaco e formas do cavaco. A ementa, o que está previsto aí, falar sobre o grau de recalque, tipos e formas de cavacos, quebra-cavacos e cuidados na armazenagem e preservação do meio ambiente. Uma introdução, né, rapidamente aqui. Então, para uma explicação científica das diferentes grandezas relacionadas com a usinagem dos metais, tais como desgaste da ferramenta e suas causas, forças de corte, arestas postiças de corte, a gente vai ver daqui a pouco, etc., é necessário um estudo minucioso do processo de formação do cavaco. O estudo experimental da usinagem é de essencial importância, pois a teoria da plasticidade não permite explicar satisfatoriamente os fenômenos observados. Então, aqui, nesses estudos de formação do cavaco, não tem um modelo matemático que seja eficiente para prever o comportamento da usinagem durante a formação do cavaco. Por quê? Porque as velocidades e as deformações que ocorrem são muito grandes quando comparadas àquelas já tratadas na teoria da plasticidade. Então, quando a gente estuda conformação mecânica, por exemplo, que as velocidades são bem menores do que as velocidades envolvidas aqui, a gente consegue modelar, de certa forma, o que acontece. Mas, na formação do cavaco, essa velocidade é tão grande que o modelo matemático não tem um modelo matemático que permita
estudar esse comportamento analiticamente. Por isso que o estudo experimental, né, empírico, é bastante utilizado. Em geral, a formação do cavaco nas condições normais de usinagem, com ferramenta de metal duro ou de aço rápido, se processa da seguinte forma. Então, como que se desenrola a formação do cavaco? Devido à penetração da ferramenta na peça, uma pequena porção de material, ainda solidária à peça, é recalcada contra a superfície de saída da ferramenta. Aquela superfície que tem acima, né, por onde o material sai. Então, a pequena parte de material ela vai sendo recalcada, vai sendo acumulada naquela região. O material recalcado sofre uma deformação plástica, a qual aumenta progressivamente à medida que você vai penetrando com a ferramenta na peça, até que as tensões de cisalhamento se tornem suficientemente grandes, de modo a se iniciar um deslizamento, sem que haja com isso uma perda de coesão entre a porção de material recalcado e a peça. Então, você começa a ter essas tensões de cisalhamento no material, fazendo que o material comece a ter um deslizamento, mas sem separar ainda, sem perder ainda a coesão com a peça. Esse deslizamento se realiza segundo os planos de cisalhamento dos cristais da porção de material recalcado. Durante a usinagem, estes planos instantâneos irão definir uma certa região entre a peça e o cavaco, dita região de cisalhamento. Então, esse plano que está aqui na figura, ó. Esse plano aqui é o plano de cisalhamento, por onde ocorre o cisalhamento do material, né, e o deslizamento da porção de cavaco e da peça. Para facilitar o tratamento matemático dado a formação do cavaco, essa região é assimilada a um plano, dito simplesmente plano de cisalhamento. Esse plano é tomado, quando possível, quando paralelo aos planos de cisalhamento dos cristais dessa região e é definido pelo ângulo de cisalhamento φ. Então, quando possível, é um plano, obviamente, teórico, né, durante a região de cisalhamento do cavaco. Continuando a penetração da ferramenta, né, continuando isso daqui, né, haverá uma ruptura parcial ou completa da região de cisalhamento, dependendo naturalmente da dutilidade do material e das condições de usinagem. Então, com isso, se você vai ter uma ruptura parcial ou completa, que vai definir o tipo de cavaco formado. Okay? Para os materiais altamente deformáveis, ou seja, material muito dútil, né, a ruptura se realiza somente nas imediações da aresta cortante e o cavaco originado é denominado cavaco contínuo. Ou seja, o material é uma fita única que vai sendo formada durante a usinagem. Para materiais frágeis, se origina um cavaco de cisalhamento ou de ruptura. Então, é um material que tem um desprendimento já em relação às porções formadas de cavaco. Prosseguindo, devido ao movimento relativo entre a peça e a ferramenta, inicia-se um escorregamento da porção de material deformada e cisalhada, que é o cavaco, sobre a superfície de saída da ferramenta. Enquanto tal ocorre, uma nova porção de material imediatamente adjacente à porção anterior está se formando e cisalhando. Essa nova porção de material irá também escorregar sobre a superfície de saída da ferramenta, repetindo novamente o fenômeno. Então, esse fenômeno de formação do cavaco, ele é um fenômeno periódico, né? Inclusive quando o cavaco contínuo está sendo formado, que é um recalque que ocorre periodicamente durante a penetração da ferramenta sobre a peça. Então, tem-se alternadamente essa fase de recalque e uma fase de escorregamento pelo plano de cisalhamento para cada pequena porção de material removido. Ângulo de cisalhamento e grau de recalque. A gente viu ali o plano de cisalhamento, que é o plano por onde ocorre o deslizamento do material, né? E durante o ciclo de formação do cavaco, o material recalcado passa pela região conhecida como zona de cisalhamento, onde ocorre a deformação plástica do material antes da ruptura deste.
Para fins de simplificação, a zona de cisalhamento é representada como um plano chamado plano de cisalhamento. O ângulo desse plano com o plano de corte é chamado ângulo de cisalhamento. Esse ângulo φ aqui. Então, entre esse plano e o plano de corte, o que é o plano de corte? Por isso que a gente precisa do capítulo 2, que a gente definiu a geometria da ferramenta. O plano 2. Lembra aquele lá do capítulo passado? Que é o plano de corte formado pela... É o plano que passa pela aresta de corte da ferramenta e perpendicular ao plano de referência. Então, esse é o plano de corte. Está aqui. Devido às deformações sofridas pelo material durante a usinagem, a espessura do cavaco gerado a galinha, aqui, ó, é maior do que a espessura do cavaco a ser removido H. Então, como a gente viu, tem uma deformação plástica que ocorre durante a formação do cavaco. Com isso, a espessura que era a galinha, você tem uma espessura maior, a espessura que era H, perdão, você tem uma espessura maior a galinha durante a formação do cavaco. Com isso, o cavaco gerado aqui, ele é mais curto do que o percurso percorrido pela ferramenta durante a usinagem. Tem que ser. Se você tem uma espessura maior, o comprimento dele é menor do que seria o percurso percorrido pela ferramenta. Então, durante a usinagem, com velocidade do cavaco VCAV, o cavaco tem uma velocidade aqui VCAV, sendo menor do que a velocidade de corte VC aqui, que é aquela πdn sobre 1000 que a gente viu. Então, com isso, o grau de recalque vai ser a razão entre o H' e o H, que é igual à velocidade de corte sobre a velocidade do cavaco. Então, essa relação aqui, a gente consegue calcular, estimar o grau de recalque, pegando a espessura que tem do cavaco formado, dividido pela espessura que seria do material removido, que nada mais é do que a profundidade de corte. Esse H aqui nada mais é do que a profundidade de corte. E esse H' aqui é a espessura real do cavaco depois de deformado. Com o grau de recalque, eu consigo calcular o ângulo de cisalhamento. Então, eu tenho que a tangente do ângulo de cisalhamento vai ser o cosseno do ângulo de saída dividido pelo grau de recalque menos seno do ângulo de saída. Com isso, eu tenho o meu o ângulo, né, de cisalhamento, a tangente do ângulo de cisalhamento, e eu consigo estimar esse valor aqui, ó, quanto que é esse ângulo aqui, pelo meu grau de recalque e pelo meu ângulo de saída da ferramenta. Dessa maneira, o valor tanto do grau de recalque quanto do ângulo de cisalhamento do material é uma informação valiosa a respeito da deformação sofrida pelo material na zona de cisalhamento. Materiais dúteis, devido ao fato de sofrerem grandes deformações, ter um H' aqui muito grande, ou seja, um grau de recalque muito grande, costumam gerar valores baixos de ângulo de cisalhamento, né? Se você tem um alto valor do grau de recalque, você reduz o ângulo de cisalhamento. Isso faz com que o cavaco seja mais espesso e deslize com maior força de atrito sobre a ferramenta. Então, isso vai causar, né, se você aumenta a força de atrito sobre a ferramenta, você vai ter um maior desgaste da ferramenta por conta disso. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, o material dútil vai gerar um cavaco com grande deformação, que vai gerar um baixo ângulo de cisalhamento, que faz com que a força de atrito seja maior e que faz com que o desgaste da ferramenta seja maior. Também as condições observadas na interface cavaco-ferramenta influem no ângulo de cisalhamento. Quando a superfície de saída da ferramenta oferece maior resistência à passagem do cavaco, esse ângulo de cisalhamento tende a diminuir, aumentando o comprimento do plano de cisalhamento primário. Então, você vai ter, com isso, uma maior desgaste da ferramenta também, porque esse comprimento do plano aqui, ó, passei para o lado errado. Esse comprimento do plano aqui vai fazer com que você tenha maior quantidade de cavaco passando pela superfície de saída, gerando maior desgaste
sobre a ferramenta. Então, aqui eu tenho as zonas de cisalhamento. Oi? Mas, nesse caso aí, o senhor falou do material dúctil, mas também seria por conta da ferramenta ela ser negativa, né? Que o senhor explicou antigamente, no início da aula. Exatamente. A ferramenta tem que ser negativa para ter o maior trabalho de dobramento. Muito bem lembrado. Aqui eu tenho as zonas de cisalhamento, né? Então, basicamente, eu tenho 3 zonas de cisalhamento, né? A zona primária de cisalhamento, que é essa zona por onde passa o plano de cisalhamento. A zona secundária de cisalhamento, que é entre a superfície de saída da ferramenta e o cavaco. E a zona terciária de cisalhamento, que é uma zona menos importante, que é essa região na superfície de folga da ferramenta, é onde não tem contato com o cavaco. Então, a zona primária é mais importante, é por onde tem o plano de cisalhamento. A secundária é entre a ferramenta e o cavaco, e a terciária não tem nem contato com o cavaco, é na região da superfície de folga da ferramenta. Com relação às temperaturas na interface cavaco-ferramenta, você tem aqui, né, o cavaco antes de ser formado, né, que seria a profundidade de corte, né, e aqui o cavaco já deformado seria a galinha, né. Então a gente observa que as temperaturas, né, aqui são as isotermas, né, as temperaturas na região primária de cisalhamento, elas são grandes, mas as maiores temperaturas são na região secundária de cisalhamento, né, que é aqui entre o cavaco e a superfície de saída da ferramenta. E na zona terciária de cisalhamento é onde você tem as temperaturas mais baixas, né, durante a usinagem. Obviamente, essas altas temperaturas aqui influenciam também no desgaste da ferramenta, né? Quanto maior a temperatura, maior o calor envolvido, você tem um desgaste maior. Aqui tem uma figura mais bonita, né, que mostra essas isotermas, e você tem aqui do calor gerado, né, da distribuição de calor gerado, 80% vai com o cavaco, até por conta também do trabalho de deformação plástica que está sendo executado, né? 10% fica na peça e 10% fica na ferramenta. Até isso daqui é importante, até para lembrar que durante a usinagem, o cavaco que é gerado, quando ele sai, né, ele sai com uma temperatura que queima, né? Se bater na pele, queima. Por isso que o EPI é tão importante. Se um cavaco desse entrar na blusa, né, ou entrar no sapato, pegar em alguma parte da pele, pegar no olho já era, né? A pessoa fica cega, né? Então, é por conta dessa alta temperatura que a gente está vendo aqui, ó, 720 graus que chega. Então, encostou na pele, vai queimar, obviamente, né? O excesso de calor pode causar a redução da dureza do material da ferramenta, em especial as ferramentas de aço, e do material usinado. Na ferramenta, pode ainda facilitar a difusão de átomos do cavaco para a ferramenta, gerando uma superfície com baixa resistência de cisalhamento e, portanto, mais suscetível ao desgaste. A combinação entre altas temperaturas e pressões que ocorrem na aresta de corte da ferramenta pode causar, inclusive, a soldagem de material da peça na aresta cortante, gerando o fenômeno conhecido como APC, que é a aresta postiça de corte, que geralmente é danoso ao processo. Então, você tem, em função dessa combinação de alta pressão e alta temperatura, essa porção de material da peça ficando presa na ferramenta. Então, isso gera a aresta postiça de corte. A aresta postiça de corte geralmente ocorre em baixa velocidade, sendo por isso mais comum na usinagem com ferramenta de aço rápido.
A ferramenta de metal duro você tem normalmente velocidades maiores. Problemas decorrentes da ocorrência da aresta postiça de corte são a queda do acabamento superficial e o fato de que, quando arrancado da ferramenta, pode levar consigo quantidade do material da aresta de corte, né, o chamado mecanismo de desgaste conhecido por desgaste por adesão. Então, o que acontece aqui? Ó, você tem a formação do cavaco e você tem parte do cavaco sendo afixado aqui na superfície da ferramenta. E quando esse material sai, que não nasceu aqui, ele leva parte da ferramenta também. Com isso, você tem um dano na ferramenta bastante prejudicial ao processo. Como efeito positivo, o cara otimista, né, que sempre leva o lado positivo da situação, a ocorrência da aresta postiça de corte causa a redução da força de corte devido ao aumento do ângulo de saída efetivo. Bom, mas se você quisesse um ângulo de saída maior, você botava uma ferramenta com um ângulo de saída maior. Você não ia fazer isso com a aresta postiça de corte, né? Eu acho que é sempre danoso, porque está mudando o ângulo que você tinha inicialmente previsto na ferramenta. Tipos e formas de cavacos. Diversas classificações têm sido propostas pelos pesquisadores, e uma das mais comuns consiste na divisão de 3 tipos de cavaco. O primeiro tipo é o cavaco contínuo. Então, como o próprio nome diz, é um cavaco único, né? É quando você tem a formação de um cavaco sem interrupção. Ele normalmente ocorre com materiais dúteis e homogêneos, com pequeno e médio avanço, não havendo interferência devido a vibrações externas ou a variação das condições de atrito na superfície de saída da ferramenta. E a velocidade de corte geralmente superior a 60 metros por minuto. Aqui tem uma foto desse tipo de cavaco, né? Então, o cavaco que é único, né? Como eu falei, uma fita única, né? E aqui um videozinho que mostra a formação desse cavaco, né? Com velocidade obviamente reduzida do vídeo, e a gente observa que o cavaco vai sendo formado e ele é contínuo, né? É interessante observar que o H', né? O H' e o H, como que realmente o material sofre uma deformação. Como o material sofre uma deformação e você tem essa espessura aqui maior do que a profundidade de corte. Opa, mal. Aqui. Observa que o cavaco vai sendo formado. Alguém quer perguntar alguma coisa aí que está abrindo o microfone? Ele vai sendo formado e não tem desprendimento da porção que está sendo formada para a peça, ok? O cavaco de cisalhamento, ele já é um cavaco que você tem a formação de grupos lamelares definidos, mas que não perdem a coesão entre si, né? Então, ele é um cavaco que o plano de cisalhamento é bastante visível, mas você não tem a perda de coesão entre esses grupos lamelares, né? Então, isso aqui é um exemplo, né? São esses grupos lamelares aqui que estão sendo formados, mas o cavaco ainda está unido, né? Então, aqui é exatamente onde tem o plano de cisalhamento. Aqui tem um videozinho que mostra a formação desse cavaco. Então, observe aqui que você tem a tendência, realmente, de formar esse plano de cisalhamento. Ó, aqui ele começa, ó, a formar esses chamados grupos lamelares, tá vendo? Você consegue identificar bem aqui a divisão
entre cada um desses grupos. Então, o cavaco ameaça soltar, mas ele não perde, ó, exatamente o que a gente viu na figura, ó, o grupo lamelar aqui, isso aqui tudo, tá vendo? Isso aqui tudo é um desses grupos lamelares, que eles chamam, né? Aqui, uma outra porção. Você vê que o cavaco ele não perde em momento algum a coesão entre si, né? Aqui um outro grupo, aqui um outro grupo. Né? Aqui ele ameaça formar uma aresta postiça de corte, mas aí não vinga, não. Isso aqui acaba que vai embora depois. Então, esse é o cavaco de cisalhamento. Obviamente, ele tem, depois que sai aqui, né, é muito mais fácil quebrar esse cavaco e particular ele do que o cavaco contínuo, que não tem como, né? Um detalhe aqui, que o cavaco contínuo, ele normalmente, aço, né? Falando de aço, né? Ele é igual uma navalha, né? Igual uma lâmina, que se pegar com a mão ali, com vontade mesmo, corta a mão. Né? É bem perigoso, né? Uma das desvantagens do cavaco contínuo é essa, é o perigo para o operador. E o outro cavaco é o cavaco de ruptura. Esse é um cavaco que tem completamente separação entre os grupos lamelares. Então, você não tem nenhuma união entre as porções do cavaco que está sendo formado. Aqui, um ferro fundido, né, sendo usinado, então você observa que pequenas partículas sendo formadas, que é o cavaco, né, e não tem a mínima coesão entre esses grupos. Além desses tipos, alguns autores também mencionam o cavaco segmentado, que ocorre mais frequentemente na usinagem de materiais com baixa condutividade térmica, como titânio e suas ligas, num processo referido como cisalhamento termoplástico catastrófico. Segundo esses autores, o tipo de cavaco pode ocorrer, inclusive, na usinagem de materiais com boa condutividade térmica, a partir de uma velocidade de corte chamada de velocidade crítica. É um cavaco que não é muito comum ser encontrado, né? O que existe mesmo é cavaco contínuo, cavaco de cisalhamento e cavaco de ruptura. O controle do tipo de cavaco produzido é de extrema importância, e o cavaco contínuo, além de oferecer perigo ao operador, que eu falei agora, pode emaranhar-se ao redor da peça ou da ferramenta, dificultando a operação e tornando a superfície de corte menos atrativa. Além disso, ainda há o alto coeficiente volumétrico do cavaco contínuo em relação a outros tipos. O coeficiente volumétrico, o ômega, é um índice definido como a razão entre o volume ocupado pelo cavaco e o volume ocupado pela mesma quantidade em massa do mesmo material, que é o VP. Então, o coeficiente volumétrico é esse volume de cavaco ocupado pelo volume ocupado pelo mesmo material compactado, né? Então, quanto maior esse coeficiente, maior o volume que eu vou ter de cavaco gerado na minha operação. Então, o cavaco contínuo, ele vai ter alto coeficiente volumétrico. O cavaco de ruptura vai ter um baixo coeficiente volumétrico. Não é rara a ocorrência de cavacos contínuos com ômega igual a 200, o que dificulta tanto a estocagem do cavaco quanto a remoção do mesmo. Apesar disso, alguns autores, como Stemmer, defendem que, do ponto de vista de acabamento superficial da durabilidade da ferramenta e da energia consumida, o cavaco contínuo é mais benéfico. Também o cavaco parcialmente contínuo pode apresentar problemas, como a geração de vibrações, que seria o cavaco de cisalhamento, né? Que pode acarretar danos como ondulações na superfície usinada, desgaste excessivo da ferramenta e até mesmo defeitos nocivos como desbalanceamento rotativo dos principais mancais do torno. A ocorrência de cavaco contínuo pode ser evitada ou ao menos minimizada adotando-se alterações nos parâmetros de cortes, dentre eles diminuição do ângulo de saída e de inclinação da ferramenta,
ou ainda o uso desses como valores negativos. Então, é aquela pastilha negativa que a gente viu que vai aumentar o trabalho de dobramento do cavaco e tender a quebrar o cavaco mais facilmente e não ter o cavaco contínuo. Aumentar o avanço ou a profundidade de corte, diminuir a velocidade de corte, mas com isso aqui você diminui produtividade, e usar o quebra-cavaco. Dentre essas opções, a mais comum é o uso do quebra-cavaco, né? Porque além de proporcionar uma solução simples e rápida, você dispensa alterações no parâmetro de corte que já são pré-definidas para a operação. Formas de cavaco. Além da extensão do cavaco, também é possível diferenciá-lo quanto à sua forma. A importância dessa diferenciação se deve ao fato de que algumas formas de cavaco dificultam a operação de usinagem, prejudicam o acabamento superficial e desgastam mais ou menos a ferramenta. Então, a gente viu agora o tipo de cavaco, que é o cavaco contínuo, cavaco de cisalhamento, cavaco de ruptura, e agora as formas do cavaco, que é o cavaco em fita, cavaco helicoidal, cavaco espiral e cavaco em lascas ou em pedaços. Aqui tem umas figuras desses tipos de cavaco, né? Que aí, de acordo com essa norma ISO 3685, ela tem uma classificação detalhada de cada um desses tipos, né? Então, você tem aqui cavaco em fita, tubular, espiral, helicoidal tipo arruela, helicoidal cônico, cavaco em arco, fragmentado, tipo agulha, curto, com em fita, né? Curto, tubular, cônico, o espiral cônico, o cavaco helicoidal curto, o cavaco helicoidal cônico curto, cavaco em arco solto, emaranhado, quando você tem emaranhado em fita, emaranhado tubular, emaranhado helicoidal, e cônico e arruela. Então, todas essas formas de cavaco são possíveis dependendo de uma série de fatores. Ferramenta, material da ferramenta, material da peça, parâmetros de corte, uso ou não de fluido de corte, tudo isso vai influenciar nessas formas de cavaco. Segundo Ferrarese, 1970, a forma mais conveniente de cavaco, né, é geralmente a helicoidal, sendo o cavaco em lascas preferido em casos onde o cavaco deve ser removido pelo fluido de corte ou quando há pouco espaço disponível para o cavaco. O cavaco em fita é o mais problemático, pode gerar acidentes e ocupa muito espaço. Essa figura mostra as formas do cavaco de acordo com o coeficiente volumétrico. Então, cavacos com coeficiente volumétrico muito grande são cavacos lisos, né, com forma lisa, que é o em fita, ou emaranhado, helicoidal. À medida que você vai diminuindo o coeficiente volumétrico, você já tem os cavacos em hélice, depois o cavaco em espiral e, por último, com menor coeficiente volumétrico, os cavacos em lascas. Que aí você tem também uma divisão aqui entre cavaco contínuo, né? Aqui é a forma, né? Mas entre o tipo de cavaco contínuo, que tem altos coeficientes volumétricos, e o cavaco de ruptura, que tem baixos coeficientes volumétricos. A forma do cavaco pode ser alterada dessas maneiras aqui, alterando os parâmetros de corte, alterando a superfície de saída da ferramenta e usando elementos especiais, que é o quebra-cavaco na superfície de saída. Semelhante a mudar também o tipo de cavaco. Geralmente, o aumento da velocidade de corte e do ângulo de saída tende a mover a forma do cavaco para a esquerda. Você tem aqui à esquerda desse gráfico aqui, enquanto o avanço move a forma do cavaco para a direita. Esse F aqui é o avanço, né? À medida que você aumenta a velocidade de corte e ângulo de saída, você tende a formar cavacos mais longos, né? Cavacos tipo fita. E à medida que você aumenta aqui o avanço, você tem cavacos de lascas, né? Tipo de lascas. O aumento da capacidade de quebra do cavaco para materiais não demasiadamente tenazes
pode ser obtido através do aumento da deformação do cavaco no plano de cisalhamento, isto é, através das seguintes alterações: diminuição do ângulo de saída e de inclinação da ferramenta, ou empregando ambos com valores negativos. Então, observa aqui, ó, com ângulo de saída 20 graus positivo, eu tenho esse cavaco de helicoidal aqui, tipo de fita, né? O ângulo neutro aqui, né, igual a zero, de saída igual a zero, eu tenho aqui o cavaco bem de cisalhamento, né? Você vê os grupos lamelares formados, e um ângulo de menos 20 graus, eu tenho um cavaco bem fragmentado, né? O trabalho de dobramento é bem grande nesse caso. Ou então aumentar a espessura H de corte e diminuir a velocidade de corte, né? Mexer nos parâmetros de corte, né? Ou aumentar a espessura de corte. A espessura de corte você muda, aumentando o avanço de corte, né? Ou diminuir a velocidade de corte. A curvatura do cavaco pode ser controlada para forçar sua quebra, evitando a formação do cavaco longo em forma de fito. Algumas formas de quebra do cavaco são essas aqui. É quando eu tenho o cavaco dobrando-se verticalmente e atingindo a peça, o cavaco enrolando sobre si mesmo, ele dobrando verticalmente e lateralmente, atingindo a lateral da peça, ou atingindo a superfície de folga da ferramenta. São esses quatro tipos, né? Essas quatro formas de quebra do cavaco. Aqui tem um videozinho mostrando exatamente essa formação do cavaco, ó, e ele quebrando quando ele colide com a peça ou quando ele colide com a superfície de folga da ferramenta, numa mesma operação, né? Esse é um corte interrompido, né? Então eu tenho essa formação do cavaco exatamente dobrando, colidindo contra a peça ou contra a própria ferramenta. Com relação aos quebra-cavacos, né? Eu tenho 3 tipos comuns de quebra-cavaco. Primeiro, esse fixado mecanicamente ou postiço, né? Quando eu tenho aqui a ferramenta, o porta-ferramenta, e eu adiciono o quebra-cavaco no porta-ferramenta. Ou eu tenho ele usinado diretamente na ferramenta, normalmente nas ferramentas de aço rápido, ou quando eu tenho moldado diretamente na pastilha de metal duro, né? Na fabricação do metal duro, a pastilha de metal duro, durante a sinterização, eu já tenho a moldagem feita do quebra-cavaco na própria pastilha. São as 3 formas de obter o quebra-cavaco. Aqui eu tenho dois vídeos, né, que são semelhantes, né, são o mesmo material, os mesmos parâmetros de corte, mas uma ferramenta tem o quebra-cavaco, outra ferramenta não tem o quebra-cavaco. Vou tirar o som. Então, tem aqui, ó, a velocidade de corte de 250 metros por minuto e o avanço de 0,25 milímetros por rotação. Então, observe o cavaco gerado. Aqui está escrito sem quebra-cavaco, ó. Vocês estão lendo aí? Sem quebra-cavaco. Aqui está escrito com quebra-cavaco. Está lendo aí? Então, observa como que aqui o cavaco é quebrado e segue destino, né? E aqui o cavaco vai se emaranhando, fazendo um cavaco contínuo, né? E se enroscando entre a ferramenta e a peça. Observem aqui a superfície, essa superfície aqui, como ela é melhor do que essa daqui, ou é mais espelhada, né? A gente tem aqui um acabamento superficial melhor do que o acabamento superficial nessa peça. Exatamente porque o cavaco aqui está sendo quebrado, né? Você vê que aqui... Opa, deixa eu só dar um pause aqui no fim do vídeo. Ó, a gente observa aqui no fim do vídeo umas linhas aqui, tá vendo? Que aqui não tem. Aqui tem só tem uma diferença de luz, né?
mas não tem mais os traços verticais, que é em função do pior acabamento que esse daqui. Cuidados de armazenagem e preservação do meio ambiente. Uma forma de minimizar os impactos ambientais causados por indústrias é o reaproveitamento dos resíduos gerados, pois isso pode proporcionar diminuição da utilização dos recursos naturais, necessidade de tratamento, do armazenamento e da disposição dos rejeitos gerados. Os resíduos, que em algumas ocasiões são rejeitados e considerados custos de qualidade e custos ambientais, são classificados como passivos. A mudança de parâmetros, quando esse espaço de utilização podem ser contabilizados como ativo imobilizado, agregando valor à organização, consequentemente para o resultado final da empresa. O meio ambiente também é favorecido quando as sucatas metálicas são recicladas, pois, na teoria, a indústria siderúrgica diminui a exploração de jazidas e minas para obter matéria-prima. A exploração primária é muito prejudicial ao meio ambiente, ela degrada a fauna, a flora, o solo, os lençóis freáticos, altera a paisagem e inutiliza o terreno. É óbvio que, do ponto de vista econômico, é muito melhor você pegar o material, que é o cavaco, né? A gente tem aí nas operações de usinagem, muitas vezes, 90% de cavaco que é gerado, né? A peça, você perde 90%, perde entre aspas, né? Você tem que remover 90% do material para formar uma peça, em casos de usinagem de peças muito complexas. Então, esse material não pode ser jogado fora. Você tem que reutilizar esse material para poder manter a competitividade no mercado, né? Para avaliar e melhorar os impactos ambientais decorrentes dos processos de usinagem, como auxílio a ferramenta de gestão ambiental chamada produção mais limpa. A partir dessa, é possível definir uma proposta de redução de resíduos gerados nesse processo, através de mudanças no produto e no processo. O conceito de produção mais limpa foi criado pelo NEP, United Nations Environment Programme, em 1988. Não é de hoje que tem essa preocupação, né? Segundo a UNEP, a produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada, aplicada a processos, produtos e serviços. Incorpora o uso mais eficiente de recursos naturais, consequentemente minimiza a regeneração de resíduos e poluição, bem como os riscos à saúde humana. Tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento de resíduos e emissões gerados em processo produtivo. São as chamadas técnicas de fim de tubo. A produção mais limpa pretende integrar os objetivos ambientais nos processos de produção, a fim de reduzir os resíduos e as emissões em termos de qualidade e periculosidade. Por que isso é importante também? Porque se a empresa não tomar as medidas cabíveis com a produção de resíduos, com cuidados com os resíduos, é multa, né? Toma multa pesada, fecha a empresa, né? Então, não só por conta do meio ambiente, mas principalmente do meio ambiente, mas também por conta do custo que envolve você não ter isso e da possibilidade até de fechar a empresa. Bom, finalizando o capítulo 3, algumas questões aqui, né, sobre o capítulo, né, e depois eu vou falar da AV1. A primeira é essa daqui, né? Pode usar esse link aí que está no chat também, quem estiver usando no próprio computador, esse link que está no chat leva direto para responder a pergunta, né?
Bom, a maior parte marcou aqui o número 2, né? Que o 1 é o ângulo de cisalhamento, 2, região primária de cisalhamento, 3, região secundária e 4, região terciária de cisalhamento, que é a resposta correta, né? Aqui está errado. O 2, quem marcou a primeira questão, né? 2, onde está o plano de cisalhamento, é a região primária. 3, região secundária. 4, região terciária, como está mostrando aqui nessa figura, né? Então, essa que é a resposta correta realmente. Essa outra aqui. Essa aqui, se me falha a memória, é uma questão que eu tirei de um concurso. Não sei se foi da Marinha ou da Aeronáutica, mas foi de um concurso que teve essa questão. Aproveitando, perguntando, alguém aí não está com acesso ao material? Eu já respondi, mestre. Respondeu o quê? Não, material que eu digo, material das apostilas, essas transparências que eu apresento aqui. Alguém não está com acesso? Eu, mestre, eu não estou com acesso, não. Quem fala? Felipe Ferreira. Felipe Ferreira? Isso, o Felipe Moreira, não sei como tá aí. Felipe Horácio Ferreira? Isso. Entendi. Felipe Horácio Ferreira. Eu vou te mandar uma mensagem no privado aí, tá? Perfeito. Bom, finalizando aqui, o pessoal marcou. A maioria marcou aqui, ó. Arco seno de T1, arco tangente de T1 sobre T2. Grande maioria, né? Marcou isso daqui. E tá errado. É arco seno de T1 por T2.
Mas ele não tem ângulo, professor? Então, aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui é esse triângulo, que eu tenho T1, que é esse cateto, e T2, que é a hipotenusa. Então, o seno aqui é esse ângulo aqui, tá vendo? O seno do ângulo φ é T1 sobre T2. Ou seja, φ é o arco cujo seno é T1 sobre T2. Ok? Mais ou menos. Não, tá vendo esse triângulo retângulo aqui? Aqui é o ângulo reto, ó. Aqui é o ângulo reto, onde eu estou marcando. Então, Se aqui é o ângulo... Então, esse triângulo retângulo tem esse ângulo aqui, que é o ângulo φ, está marcado aqui, ó, entre a hipotenusa e esse cateto aqui. Ou seja, esse aqui é o cateto oposto. É o cateto oposto, e T2 é a hipotenusa aqui. Esse comprimento aqui, ó, é a hipotenusa. Ok? Então, seno desse ângulo que está aqui é T1 sobre T2. Não tem tangente aqui. Não tem como a tangente se T2 estivesse aqui, ó. Se T2 fosse esse cateto aqui, ó. Ok? Tá. T2 está na hipotenusa desse triângulo retângulo. Por isso que é arco seno de T1 sobre T2. Bom, semana que vem, AV1. A AV1 vai ser pelo Teams, no horário da aula. Semana que vem não, na outra semana. Semana que vem é É só feriado. para ver se Feriado. vocês estão prestando atenção. Ah, isso a gente tá. Só para ver se está todo mundo prestando atenção. Então, dia 19 teremos a AV1. A AV1 vai ser pelo Teams, por aqui. Na hora da aula, eu vou disponibilizar a prova, ok? E vocês vão fazer a prova, tirar foto da prova e me devolver, me mandar, né, me enviar de volta a prova feita, né? Vão ser 5 questões discursivas. 5 questões discursivas. E... Professor, vai ser em PDF ou pode ser em imagem de foto mesmo? PDF. PDF, né? Isso. E escrito à mão. Não quero digitado, não. Tá bom? Show, valeu. Ok, valeu. Matéria. Obrigado. Unidade 1, 2 e 3. Ou seja, conceitos gerais de usinagem, geometria da ferramenta de corte e mecanismo de formação do cavaco. Os 3 assuntos que nós vimos até o momento. Ok? Professor, deixa eu perguntar ao senhor aí. Então, as respostas podem ser à mão mesmo? Não, é para ser à mão mesmo. Ah, tá. É para ser à mão. Porque PDF eu não entendi. O PDF é o... A gente vai escrever o quê em PDF? Não, em vez de mandar foto, é para converter em PDF a foto que vocês vão fazer. Um arquivo em foto que a gente só usar escreve... o Scanner. É só usar o Can Scanner. Baixa o aplicativo do Can Scanner no celular, que você já consegue transformar em PDF automático as fotos que tu vai tirando. Aí tu cria um arquivo único. Exatamente. Can Scanner. Bom, vou usar a minha foto para escanear e escrever. É isso daí que eu não entendi. Como que eu vou enviar isso? Em PDF? Você vai gerar um arquivo em PDF. Você vai tirar uma foto de uma folha ofício da resposta que você fez. Aí você vai converter essa foto que você tirou da prova para PDF, enviar o arquivo aqui pelo Teams para o professor. Isso aí.
Cara, eu não entendi como que eu vou enviar isso em PDF, o que eu escrevi. Pelo Teams. É igual a prova do semestre passado. É pelo Teams, ele vai abrir tarefa, tu vai fazer tua Isso. prova no caderno normal. Professor, tem mesmo necessidade de ser em PDF? O cara já mandou a foto, já não tem como ele alterar mais. Esse Pois é. É porque isso PDF. que É porque quando vocês mandam foto JPEG, eu recebo a foto aqui e eu não consigo aumentar, eu não consigo girar. Então, se mandar foto de cabeça para baixo, eu não vou conseguir ler direito o que vocês mandam, entendeu? Em PDF, você manda e eu consigo ler o que vocês estão fazendo, o que vocês estão escrevendo. Eu, professor, particularmente, eu poderia escanear o que eu escrevi e posso te mandar em PDF. Mas é isso que eu quero. Não, mas em 2 arquivos. Eu não estou entendendo isso porque eu nunca fiz isso no semestre passado. O que eu fiz no semestre passado, eu enviei vários arquivos. Em JPX, JPS, ou sei lá, em SketchUp, vários programas, mas eu não estou entendendo isso. Olha só, filho. Esse aplicativo, deixa eu cara, explicar aqui. ele converte já para PDF para você. Você vai tirar, você vai jogar para o aplicativo, ele vai converter, aí fica tudo certinho já no arquivo só, tudo convertido. Um PDF só, pode ser 5, 6, 7 fotos. Se você quer tirar foto e tiver um scanner em casa, uma impressora multifuncional que é scanner, Não, celular mesmo. Eu estou entendendo o que vocês estão falando, eu só não estou entendendo como transferir em PDF. Você vai fazer o seguinte, filho, olha só, escuta, você vai tirar pelo celular a foto, no próprio aplicativo que você abrir para tirar foto, ele vai converter automaticamente, quando ele converter, ele vai ficar o arquivo no teu celular. Aí o que tu faz? No teu próprio celular, você envia pro teu e-mail. Aí você vai lá no computador, abre o teu e-mail, baixa ele vai ficar salvo lá em download. Aí você vai lá no aplicativo Teams e bota assim, enviar arquivo. Aí ele vai aonde vai buscar? Aí tu vai lá na parte de download e ele já tá lá convertido em PDF, pô. Entendeu? Aí tu só enviar, selecionar e enviar. Entendeu? Eu nunca fiz isso. Vai ser uma tarefa. Vai ser uma tarefa muito doida. É só tu pode sair, quando acabar a aula, tu vê algum vídeo aula aí no YouTube e vê como converte o arquivo. Aí tu vai saber como que faz e pronto, não é tão difícil não. Ele já entendeu como. Então, o negócio é que ele quer saber como vai enviar para o professor, entendeu? No caso, Rui, o professor ele vai abrir um arquivo aí para você enviar pelo tarefas do Teams, entendeu? No próprio chat aqui do Teams fica escrito assim, tarefas. Aí você vai lá, pega o arquivo que você seleciona aí, tanto no celular ou no computador, e envia o arquivo. Show de bola. Não, isso tá tranquilo. Agora, pelo celular, eu não sei como fazer, mas eu vou tentar fazer isso daí, vendo algumas coisas. Eu acho que eu entendi com essa dúvida. Como que você vai transferir do celular pro computador para mandar para ele, é isso? Não é isso. Como eu vou fazer? Professor, o senhor não consegue abrir para mandar por e-mail também, possível não? Eu gostaria que fosse por e-mail, porque eu mandaria um arquivo em PDF por e-mail e seria muito mais didático, rápido, sei lá. Não, tem que ser pelo Teams. A orientação é pelo Teams. Não, tá. Eu vou tentar ver como que é que eu faço. Se você conseguiu converter o aplicativo PDF, pelo Teams é fácil. Tu já enviou outros arquivos pelo Teams? Pelo Tarefas? Nunca enviei. Não, o dele é pelo celular, cara. Então. Converter no celular. Pelo celular não é difícil, não, pô. O próprio telefone ele vai abrir o arquivo do celular e você vai lá no PDF que você fez mais recente, entendeu? Bota por data. Aí você seleciona o PDF. É o mais recente. Pessoal, porque o Mário Bittencourt botava as respostas e a gente escrevia pelo Teams. Eu nunca enviei. Deixa o professor concluir a aula aí. Beleza. Pessoal, desculpa atrapalhar aí. Tem um grupo aqui no WhatsApp, que lá pelo grupo a gente consegue explicar ele melhor.
Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Só que eu nunca enviei arquivo. Professor, boa noite. Boa noite. Mutaram o rapaz. Professor, boa noite. Existe a possibilidade dessa prova ser dada pelo Hélio, que nos seus outros aí, só que 2 provas minhas foram adiadas, né? E, consequentemente, vai ser no dia 19. Então, vai ter esse range aí de dias. E eu não sei se seria interessante, não sei se o pessoal também concorda. Tipo, na Não tem sexta-feira... possibilidade de ser outro dia, não. Tem que ser no dia 19. Ok, mestre. Obrigado. Ô, professor, boa noite. O senhor, qual horário? Vai postar exatamente no horário da aula ou vai postar um pouco antes, liberar um pouco depois? Ele tá tentando explicar isso aí. Exatamente no horário da aula. Vai ser exatamente no horário da aula. Entendeu? Quando Não vai for deixar 20... um pouquinho mais aí pra gente não, professor, fazer a prova? Começar um pouco antes? Não. Eu libero 20 e 15, então. Quando for 20 e 15, eu libero. Não posso ser antes também por conta do horário, do primeiro horário aí, entendeu? Então pode ser um pouquinho depois, professor, que no caso tem que ter só um tempinho a mais para a gente poder converter o arquivo e poder enviar. A prova está dimensionada já contando com isso. Ah, tá, beleza. Vai encerrar, então, 10 horas em ponto? Ou 22h20? Inicia 20h15 e termina 22h20? Não, termina 22. O horário o final da aula é 22. Ah, então beleza, valeu, professor. Você já contou com o tempo aí. Outra coisa, se algum aluno tiver algum problema, sei lá, perdeu conexão, alguma coisa assim, alguma coisa pontual, aí eu vou tratar pontualmente, entendeu? Também, no semestre passado, teve um aluno que quase chorou aí, porque deu problema lá na casa dele, o computador reiniciou, são coisas que acontecem, mas aí eu vou analisar cada caso individualmente. A minha dúvida era essa questão de transformar as questões, mas eu vou tentar correr atrás sobre isso, tá certo, professor? Eu acho que você consegue, você é capaz. Não, eu consigo transformar em qualquer programa, até MS-DOS eu consigo transformar. O problema não é isso, eu nunca trabalhei com essa transformação. Mas aí é questão de aprendizado. Ô, Rui, exatamente. Ô, Rui, quer fazer o seguinte, me chama depois no Zap, que no sábado eu vou parar para estudar, e eu te mostro aqui pelo Teams, eu tenho uma sala criada também que eu uso para estudar com o pessoal, eu abro uma tarefa ali e te mostro o passo a passo, faço um vídeo de passo a passo, como é que faz isso. Show de bola. Quem é que tá falando? Quem que falou aí? Luiz Fernando Moreira. Luiz Fernando, beleza. Falo contigo FO sim. positivo para você, hein, Luiz Fernando. Pô, tu é brother, hein, Luiz Fernando. Lá no Zap, tu só mandar um oi, falar que sou eu aqui, que eu te mando no privado lá, que a gente já marca isso aí certinho. Pera aí, eu já vou exibir teu perfil aqui e vou já escrever alguma coisa. Eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp lá da turma um link lá com um tutorial aí também, já dá uma ajudada que eu achei aqui na internet. Professor, oi. Eu não sei se acabou a explicação, mas eu tenho mais alguma coisa para falar sobre a prova, sobre a matéria em si, alguma coisa assim? Então, estou tentando. Eu não fiz a prova ainda, né? Obviamente eu vou fazer durante essa semana aqui, e assim que eu fizer a prova, eu sei que a matéria é extensa, eu entendo que a matéria é bastante extensa, eu vou tentar dar um direcionamento, eu vou postar lá no Classroom algum direcionamento baseado na prova, efetivamente.
Show, professor. Alguém tem mais alguma dúvida que não seja postar a prova no Teams? Certamente dúvidas vão surgir durante o estudo. Qualquer dúvida, não deixem de mandar um e-mail para mim, gustavosimon@uol.com.br, que eu responderei. Professor. Hoje não. É o seguinte, eu fui matricular na tua turma recentemente, acho que foi 3 aulas atrás. E o que acontece? Eu não sei, eu queria saber se o senhor passou algum trabalho valendo pontos para a prova, não? Para V1, não, né? Não. Só a prova ser normal, só, né? Só a prova normal. Então, tá ok. Só isso. Valeu, mestre. Obrigado. Falou. O senhor tirou a pauta já, pessoal? Já tirei.